Muito bem, meus queridos, estamos de volta agora na nossa aula 25.2. Nós vamos fazer uma revisão. Então, ó, prepara aí o caderno, abre o caderno, já anota aí, tá bom? Todas as dicas que nós vamos dar nesse tempinho aí, para você sanar suas dúvidas e daqui a pouco nós realizarmos os nossos exercícios. Dá uma olhada aí nessa revisão na tela, meus queridos. Aula 25.2. 25.2 é uma aula que a gente vai ver aí rapidamente sobre manejo e criação de bovino leiteiro, lembra? O que nós falamos, professor, nessa aula? Falamos das raças leiteiras. Quais são as raças de porte leiteiro que apresentam determinadas características? Sistema de produção, manejo, vamos lá, vamos frisar aqui, ó, um manejo de alimentação para as vacas leiteiras, manejo sanitário e também o processo de reprodução, lembram? Temos também um processo de reprodução para a prática do gado leiteiro. Vamos dar uma olhada aqui? Ok. Aqui pro tio. Primeiramente, meus queridos, sistema de produção. Tanto sistema de produção para o gado leiteiro, como nós falamos, tem dois muito bem detalhados, relacionados ao que, professor? Ao sistema intensivo e extensivo, onde a vaca também vai fazer o processo de pastagem em piquetes definidos, tá? E também, quando a gente fala de sistema de produção intensivo para o gado leiteiro, envolve o fornecimento de suplemento, né, volumoso, seja esse volumoso misturado com a ração ou ela dada à parte. Muitos cuidados nós devemos ter em relação ao processo de higienização para o processo de ordenha do gado leiteiro, sempre levando em consideração dois tópicos, professor: mastite, mamite e os instrumentos utilizados para realizar esse processo de higienização. Claro que não podemos esquecer o quê? Fase reprodutiva, de você repor o seu plantel. Como assim, professor? Nutrição do gado leiteiro sempre envolve duas situações. Uma é a nutrição, alimentação específica para a vaca que está em processo de lactação. Sabemos que nas primeiras semanas o colostro é esse bezerrinho ali. Então a nutrição é dado em dobro para esse animal, levando em consideração que no final do pico leiteiro essa vaca já vai estar prenha, quer dizer, ela vai estar já embuchada para próximo ciclo reprodutivo. Então, a suplementação alimentar desse animal é totalmente diferente quando a gente faz do gado de corte, ok? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Falando também sobre o sistema sanitário e reprodutivo desse animal. Então, vamos lá, ligada ao processo de raça e reprodução. Na aula aqui pro tio, nós tínhamos falado para vocês, né? Nós temos aí tanto o cinepol, como nós temos também gado leiteiro holandês, mas tem um processo reprodutivo, professor, quando a gente fala sobre inseminação artificial. Quando você está falando sobre inseminação artificial, tem dois dados aí. Muitos produtores têm somente um reprodutor e temos que fazer a sincronização disso para melhor potencial desse gado. Se a visão é leite ou corte, temos os dois processos e o mesmo sistema de criação. Este levantamento ele é realizado de que forma, professor? Tem que fazer o levantamento de acordo com eu sempre esqueço essa palavra, a propriedade. Dentro da propriedade, muitos suplementos alimentares para esse animal ou para esse sistema de criação vêm da propriedade. Ou ele vai produzir o volumoso para o sistema intensivo do gado leiteiro, ou ele vai fazer a suplementação de acordo com o que, professor? Com a ração. Então tem que se fazer o processo da quantidade de cabeça que você vai estar envolvendo no sistema de criação, intensivo ou extensivo, correlacionado também com a mudança do plantel, ok? Galerinha, daqui a pouco a gente volta, vou deixar aí vocês fazendo as atividades, mas a gente volta para fazer as correções dessas atividades e se ficou ainda alguma dúvida, a gente faz aquele bate-bola, jogo rápido, ok? Aguardo vocês até daqui a pouco. Tchau.
Muito bem, meus queridos, retornamos então. Agora vamos corrigir, sanar as dúvidas das atividades referente à criação, a aula geral sobre criação do gado leiteiro, ok? Primeiramente, deixar todos aí sintonizados. Quero que vocês, quando eu estiver mostrando a resposta, tá bom? Nós temos dois tipos de questões. Questões abertas e algumas vezes vão aparecer questões fechadas. Quando eu mostrar as questões abertas, professor, tem que estar escrito idêntico o que está mostrando aí? Não, não é necessário estar idêntico, pessoal. Tem algumas peculiaridades, é o quê, prof? Tem palavras-chave, né? São aqueles termos técnicos. Possa ser que você não colocou o termo técnico, você descreveu esse termo técnico. Então ele está correto. Então não precisa ser as mesmas palavras. Claro que é muito bom a gente frisar que se você esqueceu um termo, coloca lá, abre parênteses, e aí você descreve o que você coloca o termo técnico que você descreveu na sua resposta. Professor, quando eu estiver explicando, vocês vão ficar aí, ó, vou deixar a atividade fixa na tela e vou explicar com a atividade fixa na tela. Assim fica melhor para você ler o gabarito e verificar se há necessidade ou não de você inserir o termo. Eu sempre vou estar sublinhando algumas palavras essenciais que precisam aparecer nas suas respostas, tá bom? E referente às questões fechadas, professor, são aquelas questões, meus queridos, que a gente vai falar assim, ó, assinale a alternativa correspondente. Aí você vai ter aí a alternativa A, B, C, D e I. Se o gabarito, se a resposta correta for a alternativa E, se tiver necessidade, o tio volta lá no slide para demonstrar para você por que é E e as outras alternativas não contemplam, tá bom? Então, de olho na tela aí, meus queridos. Vamos começar aí, ó, correção das atividades, tirando dúvida e também fazendo as resoluções das atividades de sala. A primeira questão que nós temos, qual a posição que o Brasil ocupa na produção leiteira referente ao mundo, meus queridos? Olha aqui, ó, volta pro tio. Lembra que no início da aula, nós sinalizamos como é que o Brasil se encontra em relação ao mundo, aí depois somente a América Latina, depois nós vimos somente o Brasil. Aqui nós queremos saber a posição do Brasil em relação ao mundo, na produção do gado leiteiro. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha a resposta. O Brasil é o sexto maior produtor de leite no gado e cresce a uma taxa anual de 4% superior a todos os outros países que ocupam o primeiro lugar. Meus queridos, o Brasil, lembra nas nossas aulas? Sempre estamos frisando isso. Nós somos uma potência na produção do gado de corte. Agora, o gado leiteiro, lembrando que a produção de gado de corte no Brasil, a maior porcentagem é para subsidiar ou é para fornecer alimento para o processo de, como é que fala? Produção para exportação. Meu Deus, deu branco. Para exportação. O leite produzido no Brasil, ele é quase total consumido para fornecimento interno, tá bom? Mas em relação aos outros países, nós temos sim ocupado um bom lugar em relação somente aqui na América Latina. Vamos lá para a próxima questão. Qual o procedimento na ordenha dos primeiros 3 a 4 jatos de leite? Aqui, meus queridos, lembra na explicação? Tanto para a produção leiteira empírica ou de subsistência familiar, como na produção já industrial, quer dizer, mecanizada, seja ela por uma ordenhadeira ou mecânica, né, ou processo manual, temos que ter um cuidado sobre o manejo sanitário em você realizar, então, o processo de retirada do leite. Dá uma olhada lá na resposta, meus queridos. Nesses primeiros, né, os primeiros 3, 4 jatos devem ser retirados em uma caneca telada ou de fundo preto, com o objetivo de ter um diagnóstico de mastite clínica e estimular também a descida do leite. Então tem 2 procedimentos aí. Deixa aí na tela, eu vou explicando na tela. Lembra? Primeiro, se nós tivermos um processo de ordenha, que a vaca logo após o nascimento, não é isso? Nós vamos retirar o colostro, e o colostro é fornecido para quem?
para o bezerro, porque a alimentação do animal, da vaca, na primeira semana, é para potencializar o seu colostro e dar um melhor desenvolvimento ao filhote. Claro que nesse desenvolvimento o maior objetivo é potencializar o sistema imunológico do bezerro, para que ele possa suportar as adversidades do ambiente onde ele está, para que ele possa ter um desenvolvimento do trato digestivo dele, no processo de transferência da alimentação líquida para a alimentação sólida, seja fornecimento de volumoso, seja a introdução de ração, evitando assim um processo de diarreia ou então um processo que faça com que o bezerro entre em desnutrição, ou a diarreia, que não é desnutrição, como é que é? Desidratação, que isso vai fazer com que o bezerro tenha aí uma queda no seu desenvolvimento. Isso é o objetivo de demanda do animal na retirada do colostro. Mas, professor, isso é só nas primeiras semanas, depois ocorre o desmame. Perfeito. E depois do desmame, temos este procedimento que é essencial, né? A retirada desses 3 jatos para um recipiente, o material que nós vimos, que é uma caneca telada de fundo preto, aonde é encaminhado para fazermos, então, o processo de... Como é que se fala, Jefferson? O processo preventivo de uma infecção, né? Mamite ou mastite. Aí sim, se coloca a ordenhadeira mecânica para a retirada do leite. Esse procedimento, ele é padrão, seja na criação, meus queridos, de gado empírico ou gado para sustento da agricultura familiar, ou pecuária familiar, ou sistema de industrialização, padronização, ok? Ok. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. No sistema de produção, os rebanhos leiteiros podem ser divididos em 3 níveis de criação e produção. Só lembrando, ó, 3 níveis de criação e produção. Lembra só uma coisa, criação, sistema, se nós falarmos de sistema, nós estamos falando de quê? Sistema intensivo, semi-intensivo e intensivo, semi-intensivo e extensivo. Produção, quando nós falamos de produção, é se você vai colocar ele numa situação de produção no piquete, fazendo intercalações, ou produção de gado por terminação, engorda. Como nós estamos envolvendo aqui gado leiteiro, quais são esses 3 níveis? Então vamos lá. Primeiro, alto, tem o médio e o baixo. Em relação... vamos mudar. Vamos colocar marcação, qual é a cor? Verde. Em relação ao alto, o sistema que proporciona uma produção acima de 4.200 quilos de lactação. Se for o médio, estamos falando de 2.800 a 4.200. Isso nós falamos em peso por lactação, tá bom? E no baixo, um sistema baixo de produção, com uma produção baixa, que fica em torno de 2.800 quilos por lactação. Isso é em relação à quantidade de leite produzido e também em relação ao peso do animal. Nós tiramos essa faixa. Então, como nós sabemos que tem uma alta produção, está entre a faixa etária, tem que estar até aqui, ó, daqui para cima, tá bom? Uma produção média, isso também é calculado, meus queridos. Lembrando, quantidade de cabeça de gado leiteiro que você tem, nós vimos na nossa última aula como se faz essa média de produção por cabeça, peso e quando você faz a sua ordenha. Se a produção é caracterizada como média, professor, você é um médio produtor relacionado à quantidade de leite que é produzida por ordenha e dia, tá bom? É por dia. Volta aqui. Lembra? Aqui pro tio. Lembra? Determinados sistemas de produção, quando você tem uma alta produção, então o processo de ordenha é de manhã, no primeiro horário do dia,
depois você faz à tarde e depois você faz o final do dia. Então você tem 3 sistemas de ordenha. Então você tem alto pico de produção. O médio sempre é feito somente 2 vezes, no período da manhã e no final da tarde. Agora o baixo produção, aí vai depender do produtor, se ele vai fazer uma só ordenha no período da manhã ou uma no período da tarde, tá bom? Uma olhada lá, meus queridos. Então, dentro desses sistemas, são um processo de classificação. Aí tem que lembrar lá o cálculo que nós fizemos para chegar aqui, ó. Tá bom? Ok, professor. Vamos então lá para a 4ª questão. Podemos sugerir, podem surgir casos de diarreia, né, de causas nutricionais, quando o animal não está habituado com certo tipo de alimentação, por exemplo. Vamos lá. Professor, casos de diarreia no gado leiteiro, isso envolve o quê, professor? Envolve o processo de desmame, não é isso? Mas, muitas vezes, isso é de ordem nutricional. Quando não é de ordem nutricional? Se houve falha no processo de vermifugação ou vacinação, tá? Quando isso ocorre, pessoal, é o rebanho inteiro. É todos ou as novilhas, ou filhotes que estão passando pelo processo de desmame. Acontece quando ocorre uma falha no processo de tratamento, no processo de prevenção, tá? Que é o, sempre esqueço, é o processo fitossanitário, então, é o processo de precaução, né? Agora esqueci o nome técnico. Eita, professor, vamos tomar um pouquinho de café. Mas já eu lembro. Processo... eu vou lembrar daqui a pouco. Mas vamos ver aqui a resposta. Quando é causado por problemas nutricionais. No caso de utilização de nova ração. Então é na hora que a gente faz o desmame, que pode ocorrer uma contaminação por fungos ou outros micro-organismos. Isso quando você não faz o quê? Limpeza do coxo, lembra? Aqui pro tio, ó. Quando nós falamos assim, quando você está fazendo desmame, né, no bezerro, e você coloca a ração, se sobrou essa ração, a ração tem que ser retirada e limpar o coxo para evitar que a incidência solar ou a umidade do ambiente também proporcione um meio propício para ocorrer o quê, professor? Fermentação daquela ração, que pode dar, sim, uma diarreia no filhote. Ou também, na hora que você está fazendo essa transição, né, que é o processo de desmame, você retira o leite e insere a ração ou insere o volumoso, você tem que fazer isso gradativamente para que o bezerro não passe ou por uma alimentação que você inseriu, ele comeu alguma coisa que estava azeda, ou ele se adapte a esse processo. Isso é de ordem nutricional. Quando eu falei que pode ocasionar um problema não por ordem nutricional, mas por uma falha no sistema de vermifugação, isso é um prejuízo que causa já nos filhotes inteiros, porque eles vão estar juntos e pode ocorrer contaminação na hora que eles estão pastando, ok? Que aí é preventivo, né? Obrigado, o termo técnico é profilaxia. O processo de profilaxia dentro da vermifugação que dura no período que está ocorrendo o desmame. Volta lá na tela, meus queridos. Eu não ia ficar quieto enquanto eu não lembrasse. Profilaxia. Nesse caso, pessoal, sempre é bom fazer uma recomendação com o veterinário ou também um técnico agropecuário para sanar o que está acontecendo. Se é de ordem nutricional ou é de ordem por uma falha do sistema de prevenção da vacinação. Tá bom? Vamos então para a próxima questão. Vacas de alta produção leiteira, manejadas de pasto ou em confinamento, precisam ter um ajuste, não é isso? No seu manejo. Então, para descrever aí, ó, o fornecimento de alimentação para as vacas que estão de 28 a 30 quilos por leite, né? Cada vez que você vai lá fazer ordenha. Para vacas com a produção diária acima de 28 a 30, deve-se fornecer concentrados, com fonte de proteína de baixa digestibilidade no rumen.
como farinha de peixe, farelo, algodão, soja, grão moído, tostada ou etc. Quer dizer, outros processos que você tem aí, pode ser também soja não, milho, ok? Algodão. Aqui pro tio. Pessoal, quando se tem essa parte de você fornecer uma suplementação para esse gado, é somente quando está nessa faixa de produção, tá bom? Entre os 28 a 30 quilos. Galerinha, a gente fica aqui, daqui a pouco eu volto com vocês com outro assunto. Tchau, gente!